Olá, Sapiens, sejam bem-vindos ao DR das Dietas, mas agora eu tenho que ir direto na pergunta. Ana, e a quantidade, recomendação de proteína do RDA, 2, 3, 4, 5 gramas por quilo, como é que é? Depois da Segunda Guerra Mundial falaram? Como é que é aí? Fala pra gente. Lembrando, Sapiens, que a gente tem até uma playlist inteira só de proteínas aqui, com mais Agora. informações. Vocês dão uma olhadinha lá que a gente detalha um pouco melhor, né? O RDA, sabe, às vezes as pessoas não têm muita percepção de como o que eles falam em inglês, que é o Recommended Daily Allowance. Allowance em inglês, o que que é? É permissão. Então, tipo, era o que você tinha de permissão para comer por dia de proteína, porque depois da Segunda Guerra teve muita dificuldade de alimentos, então, às vezes, ficava em escassez mesmo. Então, na verdade, aquele número do RDA, quando vocês veem lá, 0,6 gramas por quilo de peso por dia, é tipo assim, é o mínimo para você não ficar, 0,8, né? Para você não ficar em desnutrição. Enfim, 0,6 ou 0,8 é muito pouco. Bom, a gente tem alguns vídeos aí anteriores sobre a questão do número de recomendação, vídeos completos que a gente explica isso daí, vamos colocar aqui. Mas eu acho que isso, como você falou, é o mínimo que a pessoa pode ter de desnutrição. Era a minha parte, ó, aí, tá vendo? Falamos duas vezes a mesma coisa, para as pessoas decorarem, né? Mas para uma saúde otimizada, quanto ano? As pessoas querem saber, né, da pílula mágica, e todo mundo quer pílula mágica. Não tem uma pílulinha de proteína para a gente tomar? Tem, mas não é a quantidade correta, né? Melhor comer na comida. Mas assim, mas só voltando do RDA, além de tudo, o RDA foi calculado com balanço de nitrogênio, que é assim, quantidade de nitrogênio que saía depois que você comia proteína. E hoje em dia já se sabe que essa não é a melhor métrica para você saber o quanto que você está aproveitando da proteína que você come. Então isso a gente pode pegar uns vídeos mais interessantes, mais para frente. Tem medidores mesmo de síntese proteica dentro dos músculos para mostrar que realmente se aproveita muito mais do que fazendo aquela subtração, aquela conta entre o que entra e o que sai de nitrogênio. Então, assim, RDA totalmente ultrapassado, esquece isso. A própria Associação Canadense de Nutrição, que fez parte do acordo, que o Canadá fez parte do acordo do RDA junto com os Estados Unidos no pós-guerra, essa Associação de Nutrição Canadense, em 2015, já publicou uma revisão em que eles recomendavam, para a pessoa só manter a saúde, sei que é um número mágico, agora eu vou te dar mais ou menos, elas deveriam comer pelo menos 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia, ou seja, já duplicou o RDA. O RDA era mínimo de situação de guerra, mas e aí? Depende de quê? Que outras situações, né? Porque não é assim, não tem um número mágico para todo mundo, não tem uma roupa que cabe em todo mundo na face da Terra. Até todo mundo gosta de pílula mágica. Mas não existe, sabe? Não existe pílula mágica para nada. E nem existe tem umas dietas mágicas aí, sem avaliação científica nenhuma. Não existe dieta mágica nem nada. Da lua, do ovo. Tipo dieta da raposa, igual meu primo fala. Eu só fica comendo frango e ovo. Mas o ideal é assim, você saber o seu objetivo. Porque dependendo do objetivo da pessoa, você vai ter um número mais adequado ou não. Por exemplo, quer emagrecer? Ou quer só manter a massa muscular? Ou é uma pessoa já com mais idade que precisa comer mais proteína porque o corpo não entende a quantidade, não absorve, não aproveita tanto quanto a pessoa mais nova. Então, tem várias circunstâncias aí. Então, vamos por partes. E aquelas pessoas, aquele ali ó, que está querendo emagrecer, que está sentado ali atrás do sofá, ele ia abrir um pacote de batata, mas desistiu, ó. Tá assistindo nosso vídeo, vai pensar, assistindo será que eu como isso aqui ou não? Tô vendo você daqui, ó. Então, assim, recomendação de proteína para quem quer emagrecer, tá? Tem um estudo clínico randomizado muito bem feito, em 2016, pegou todo mundo com IMC mais do que 25, ou seja, já era sobrepeso ou obesidade. Olha só 4 semanas eles fizeram redução das calorias. E aí tinha um grupo que comia só 1,2 grama de proteína por quilo de peso ideal por dia, e outro grupo que comia o dobro, 2,4. E o grupo que comia 2,4 gramas por quilo de peso ideal por dia, eles diminuíram mais, mantiveram a massa magra, porque o problema de você restringir muita caloria é que você não perde peso só de gordura, você perde de músculo também. Então, estava todo mundo treinando, ou seja, também estava estimulando a não perder músculo, mas quem comeu mais proteína, 2,4 gramas por quilo de peso ideal por dia, nesse estudo, perdeu mais peso. E sabe o quê? A dieta deles nem era low carb, sapiens. Tinha 50% de carboidrato. Nossa, é muito. Mas só de comer a proteína na quantidade adequada, eles já conseguiram comer menos calorias sem sofrer tanto, né? Ana, eu tô vendo aquela ali, ó, que ela tá meio fora do peso, mas ela começou a fazer ginástica a semana passada. E para ela, qual seria a indicação? Então, para ela tem parabéns, viu? instituto, parabéns, a gente sabe que não é fácil. Tem um Instituto Internacional de Nutrição Esportiva, eles têm uma recomendação super bem feita, porque eles adressam
identificam tanto quem está fazendo atividade só física, mas não quer perder peso, como eles também veem, puxa, a pessoa quer perder peso, mas também está fazendo atividade física. A recomendação deles já é até mais proteína. Eles recomendam de 2,3, ou seja, fica naquele 2,4 ali do outro estudo, né? Até 3 gramas por quilo de peso ideal por dia. Né? Se você não sabe o seu peso ideal, a gente não vai se estender muito nesse vídeo, que já Mas tem vamos outros vídeos colocar aqui, ó, falando que disso. tem o que calcula. A gente tem um jeito facinho de calcular, assim, bem meio Assiste grosseiro, aqui mas nesse vídeo funciona. aqui, ó. E então, assim, essa pessoa, ela tem que, se você só quiser manter, fica aí no 1,5, dobra o RDA. Não fica no RDA, não, sabe? Mas é muito Ana, pouco. o YouTube acabou de nos avisar aqui no Palme que entrou um casal de idosos ali. E para eles que estão interessados em ter uma vida mais longa? Então, Terceira idade, ó, para vocês dois os aí, idosos têm uma questão mais importante com a proteína. Eles não aproveitam 100% da proteína igual quando eles são mais jovens. Então, por isso que você vê muita pessoa na terceira idade com sarcopenia, né, com pouco músculo, aí começa a ter desequilíbrio, cai, diminui a longevidade, tem mais risco de morte por complicações de quedas, por Vamos fraturas. colocar um vídeo aqui? Então, a gente tem um vídeo específico só para a terceira idade aqui, de proteínas, destrinchando essas recomendações. Então, a recomendação, assim, mínima, para quem, tipo, imagina, é um idoso saudável que não tem pouca massa muscular. Imagina uma pessoa que tem a massa muscular normal. Seria 1,2, 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Agora, se você é um idoso que, além de tudo, tem diabetes, qualquer doença crônica, ou qualquer doença que consome, que inflama ou que consome os músculos, sei lá, artrose, osteoporose, obesidade, tudo isso, aí você já tem que subir essa quantidade de proteína. Desde que o seu rim estiver bom, né? Isso, Senão... bem lembrado. Desde que o rim esteja bom. Porque aí com o rim você tem que conversar com o seu nefro. A gente não está indicando nenhuma doença específica, aqui nenhuma recomendação para doença específica, não. Gente, para lembrar... Então, no geral, assim, se a gente fosse resumir, não existe um número mágico, tá? Mas se a gente fosse resumir, pegar uma média aqui, uma média lá, se você calcular 2 gramas por quilo de peso ideal por dia, você mais ou menos está em quase todas essas recomendações aí. Para quem já nos segue, Isso já não, sabem. Bro Science. Você não escutou muito Bro nas academias? Science. Mas 2 gramas por quilo de peso. Para aqueles que chegaram agora, os que já acompanham já sabem. Gente, a proteína não é a quantidade de comida, o peso da carne lá. É diferente. Quanto que é, Ana? Então, porque a proteína, a quantidade de proteína que a gente está falando é a proteína contida na comida. Então, por exemplo, se você tem 100 gramas de peito de frango, você vai ter mais ou menos 30% ali que é proteína, o resto não é. Então, só 30 gramas é proteína. E temos vídeos disso daí, hein? Temos Vamos colocar vídeos aqui? disso daí, a gente explica também, tem posts na comunidade do YouTube, também tem lá no Instagram, os posts com as quantidades de proteína de cada alimento. Então, não é, vou pesar só 100 gramas de carne, estou comendo 100 gramas de proteína. Não, é bem menos, é 20% a 30%, dependendo do tipo de carne. E outra coisa, sempre lembrar de comer de uma vez só, por volta de 30 gramas, sabe? Não come menos que 30 gramas, não. Porque eles falam que até, de pelo menos 20 a 40 gramas, a gente faz uma média de 30 gramas em cada vez que você for comer, sentar para comer alguma coisa. Pode ser um lanche, pode ser uma refeição mesmo. Porque você tem que ativar aqueles aminoácidos, um dos aminoácidos essenciais que a gente falou. Leucina. Lá, que é a leucina. Sem ela, que ela é a comandante dos músculos, sem ela, se você não comer a leucina na quantidade certa, 2,8 gramas, que aí dá mais ou menos 30 gramas de proteína, sem ela, o seu músculo vai passar o aminoácido e ele vai deixar passar e não vai usar. E esse é um problema, porque não adianta nada você estar se entupindo de proteína e tal e não usar. Então, tem que estimular pela quantidade e pela atividade física. Ana, eu ia falar de um negócio, mas eu acho que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, que é o mTOR, aquele negócio que o pessoal fica falando que dá câncer, mas vai ser para outra vez. mTOR dá câncer, né? Eu vou só dar um spoiler para vocês aqui. Essa leucina, ela realmente estimula o mTOR, que é tipo um metabolismo dentro do músculo para fazer crescimento dentro da célula. Aí as pessoas ficam com medo, vai crescer a célula, mas se eu sou adulto e vai crescer a célula, essa minha célula vai crescer, vai ficar desorganizada e vai virar câncer. Só que no músculo, o mTOR é ativado pela proteína. E ele faz construção muscular, para você não perder suas fibras musculares ou ganhar. Agora, em todos os outros lugares do corpo, fígado, gordura, a mTOR é estimulada, adivinha por quê? Não é pela leucina não, sabe? É pela insulina e pelo excesso de energia. Então, por isso que talvez esteja na raiz aí dos cânceres. Dos medos todos, desse monte de vídeo aí que está falando que dá câncer. Que dá câncer, mas assim, às vezes o câncer está associado com obesidade e com alguns tipos de diabetes tipo 2, talvez mais por causa do mTOR estar sendo estimulado pelo excesso de insulina do que, coitada da proteína, que vai só para o músculo.
Gente, chegamos mais um fim de um vídeo do DR das dietas. Nos vemos na sexta-feira, dia de balada, para vocês saírem com medo de comer proteína. Um beijo, um abraço. Sem medo de comer proteína. Tchau, Até a tchau, próxima gente. DR.